amigos internautas, hoje um breve comentário acerca da prova de língua portuguesa da Universidade Estadual do Ceará, vestibular 2017.1. Prova com 20 questões, múltipla escolha, modelo ABCD. Tivemos dois textos. O texto 1, para as 15 primeiras questões, muito interessante, tirado da fonte Aventuras na História, e é um texto que fala sobre o quadro O Grito, do pintor Edvard Munch, uma obra-prima do movimento expressionista. No texto são narradas e descritas as circunstâncias em que Edvard Munch pintou o quadro, O Grito, e acerca deste texto são elaboradas as 15 primeiras questões. Interessante nós observarmos algumas questões para a discussão de alguns temas. Inicialmente, nós vemos bastante a presença da interpretação textual, o que é uma questão recorrente na prova da UES, mas algumas questões que envolvem o conhecimento de gramática, o conhecimento de estrutura da língua, de sintaxe, de elos coesivos, coesão referencial, mas tudo isso diluído ou desdobrado nas questões de interpretação textual. Gostaria de destacar, por exemplo, a questão de número 7 da prova, em que cobra-se o aspecto semântico de alguns termos de natureza adverbial. No enunciado, por exemplo, da questão de número 7, tornou-se artista sob forte oposição do pai, percebe-se que sob forte oposição do pai é um termo que acaba assumindo um valor concessivo, porque no processo de permutação você pode dizer embora, houvesse a oposição do pai, ou apesar da oposição do pai, Edvard Munch tornou-se um artista. Você tem aqui aquela clássica questão da Universidade Estadual do Ceará, em que o conteúdo gramatical está diluído, está desdobrado na parte semântica, na parte interpretativa. Também me chama a atenção a questão de número 8, uma questão clássica, assunto recorrentemente discutido em sala de aula, que é o valor dos elos coesivos referenciais, particularmente os pronomes demonstrativos. Na questão 10, aparece também um elo coesivo referencial expresso por um advérbio, que é o advérbio ali. Então é interessante nós observarmos as questões de gramática diluídas na interpretação textual. E muita gente pergunta, João Filho, houve questões de literatura? Bom, vamos partir do pressuposto de que uma questão de literatura não precisa ser obrigatoriamente uma questão de teoria ou de historiografia literária, perguntando acerca de uma escola, de um movimento específico. O próprio texto, o grito, já nos remonta a uma corrente de vanguarda europeia, que é a corrente expressionista. E o expressionismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo, essas correntes são estudadas no conteúdo de literatura. Então, o professor de literatura se viu aqui prestigiado, não porque tivessem ocorrido questões explícitas ou expressas de teoria ou historiografia literária, mas na interpretação há questões que são tratadas no conteúdo de literatura pelo professor de literatura nos manuais e nos materiais de literatura. E aprofundando essa observação, nós destacamos aqui, por exemplo, o texto número 2. O texto número 2, que estabelece uma relação temática com o texto 1, porque o texto 2 também se chama O Grito, só que o texto 2 já fala de um outro grito, de um outro quadro. Aqui nós estamos saindo do quadro O Grito do Edvard Munch, um dos grandes marcos introdutórios do movimento expressionista, para o quadro O Grito do Ipiranga, o grito da independência do Brasil, do pintor Pedro Américo. E para falar deste segundo grito, que é o grito de um pintor brasileiro, retratando o momento da história do Brasil, nós temos um soneto do escritor, do poeta José Paulo Paes, em um soneto no modelo petrarquiano ou italiano, com 2 quartetos, 2 tercetos, aquele famoso modelo 4-4-3-3, com versos decassílabos, e a questão 16 já leva o aluno exatamente a uma reflexão, a uma observação acerca da estrutura desse tipo de composição poética, em que ele deve observando aqui, por exemplo, na questão 16, os poemas podem variar no número de sílabas métricas.
Os versos que têm de 1 a 12 sílabas recebem nomes diferentes. A partir de 13 sílabas, deixam de receber nomes específicos. Em relação ao poema O Grito, é correto afirmar que... Qual é o tipo de verso? São versos de 10, são versos de 12? A estrutura, isso também é um assunto tratado pelo professor de literatura. Então, interessante observar essa peculiaridade desta prova da UES, em que há questões de conhecimento literário, só que elas estão diluídas em análises, em interpretações dos textos que foram colocados e da mesma temática desses textos. Muito bem, as estrofes do poema vão se referindo a que ideias, a que elementos. Aqui você tem, além de uma questão de intertextualidade, além de uma intertextualidade de um texto com outro, dos dois textos com as respectivas obras que os inspiraram, que os motivaram, nós temos uma conexão de ideias bem interessante na prova da UES. Que em linhas generalíssimas, caro internauta, não foi uma prova difícil. Uma prova tranquila, uma prova, acredito que sem muitas polêmicas, exceto uma questão ou outra que nós estamos colocando aqui em observação. Me refiro particularmente à questão 18, ela está sob análise para que posteriormente nós possamos comentá-la de forma mais apropriada. Mas, no geral, uma prova de nível médio, uma prova tranquila, em que há dois textos, uma em forma de prosa, uma em forma de verso, perguntas estabelecendo elementos de interpretação, de gramática, um pouquinho de literatura diluída nessa interpretação, o que no geral nos dá uma prova tranquila. Acredito que o nosso caro internauta deve observar aí o gabarito postado pelos professores do LDSA, com os respectivos comentários para cada uma das questões alusivas a este certame. Esperamos nos encontrar num próximo encontro. Um abraço e até breve.